Bem, nesse vídeo nós vamos ver função quadrática, o gráfico. Como será o gráfico de uma função quadrática? Primeiramente a gente vai fazer aqui na mão, né? A gente vai desenhar à mão o gráfico da função quadrática f de x igual a x ao quadrado. Essa é a função quadrática mais simples que nós podemos ter, tá? Eu vou escolher 5 valores. Vou começar com menos 2 para x, tá? Menos 1, 0, 1 e 2. Eu vou escolher 5 valores para x e vou calcular o respectivo y. X ao quadrado, aqui é menos 2, então menos 2 ao quadrado é 4. Menos 1 ao quadrado é 1. 0 ao quadrado é 0. 1 ao quadrado é 1. Deixa eu acertar. E 2 ao quadrado é 4. Então, dessa forma, né, nós completamos a tabela. Agora vamos montar o nosso gráfico. Primeiramente, vou colocar os pontos, tá? Menos 2 e 4. Menos 2 e 4. Menos 1 e 1. Menos 1 e 1. 0, 0. 1, 1. 2, 4. 2, 4. Agora eu vou ligar meus pontos. Vou fazer passo a passo. Vou fazer esse. Vou fazer esse aqui. Tá. Vamos assumir que isso aqui esteja bom. Tá, desenhei meu gráfico, tá? Esse gráfico a gente chama ele de parábola. Tá? Isso é um rascunho, tá? Não ficou muito bom não, mas é só para a gente ter uma ideia de como é o gráfico, né, de uma função quadrática. Então o gráfico de uma função quadrática é chamado de parábola. Essa aqui é uma parábola de verdade, né? Isso aqui é feito pelo computador em si, né? Não é desenhado à mão. Então aqui a gente tem o foco, né? E a gente não é objeto de estudo nosso isso aqui, mas é só informação, tá? É o foco, aqui é a diretriz, né? E aqui são as distâncias. Todas as distâncias aqui são as mesmas, tá? Essa distância é a mesma dessa. Então isso é muito usado em lanternas, né? Em antenas. A antena, por exemplo, recebe o sinal do satélite. O sinal do satélite bate em qualquer ponto aqui. Ele vem de muito longe, né? Então é praticamente paralelo. E todos eles se concentram no foco, né? Que é a anteninha da TV. De outra forma, a lanterna, ou de carro, ou lanterna, né, manual, portátil, ela tem um foco que é o contrário, né? Aqui é a lâmpada emite luz, a luz bate aqui, né, nessa linha que é o espelho, e volta de forma paralela, formando um feixe, melhorando a utilidade, né, da luz, né? Assim, a concentração da luz e conseguindo iluminar pontos mais focados, tá? E essas são uma das utilidades da parábola. Mas continuando, agora vamos fazer no computador, né? Vamos começar a brincar um pouquinho com o GeoGebra. Essa função aqui, ó, ax ao quadrado, só que eu vou variar o a entre menos 5 e mais 5, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vamos lá no GeoGebra. Já tenho pronto aqui a minha função, ax ao quadrado, e o a vou variar. O a aqui está quase zero, né? Ele não pode ser zero, né? Até porque se eu fizer zero, ele fica uma função constante. Se eu for subindo, ele vai apertando, apertando, vai ficando cada vez mais fininho, né? Claro que aqui eu parei no 5, tá? Mas eu poderia aumentar mais, ele ficaria bem mais estreito. Agora vamos fazer o contrário. Vou descer até chegar no zero. Tá, cheguei no zero. Agora vou descer mais. Opa! Negativo, ele foi para baixo, tá? Então a concavidade, o que é a concavidade? Essa abertura, né? Ela foi para baixo quando ele é negativo, tá? Quando ele é positivo, ele vira para cima. Então vamos ficar bem focado nessa situação, ó.
coeficiente A, né? Estou trabalhando com coeficiente A. Coeficiente A positivo é para cima, negativo é para baixo. Vamos continuar lá na nossa aventura, né? Vamos ver agora aqui, ó. Vamos ver no GeoGebra também se eu colocar um A fixo e ficar variando o meu C, né? Que é o termo independente. Então vamos pegar essa aqui, ó. Deixa eu passar aqui para baixo para vocês verem, né? AX ao quadrado mais C, tá? Então eu vou variar agora o meu C, vou deixar o A fixo, vou botar um A positivo, o A igual a 1, e vou variar o C. Opa, olha o que ele fez. Ele está subindo e está descendo. Na verdade, se vocês perceberem, olha, menos 2. Esse ponto aqui é o ponto onde o gráfico intercepta o eixo Y, tá? Então, o C me define onde que o gráfico vai passar no eixo Y. Passou no 1, vai passar no 2, tá? Isso que o coeficiente C me define, que ele me passa. É essa posição do gráfico em relação ao eixo Y, né? O eixo vertical. Vamos para o próximo. Agora eu vou pegar o B, né? Eu só estava trabalhando com A, depois trabalhei com A e o C, agora o A e o B. Tá? O B é o que está multiplicando o X. Então vamos lá. Esse cara aqui. Tá? O A. Vou fixar o A agora negativo, né? Só para a gente ter uma ideia. Vou botar o A menos 1. Tá. Agora eu vou mexer com o B. Olha o que ele faz, ó. Ele define, ele não muda, o C é 0, né? Então vai ficar preso aqui no 0. O B, ele me diz em que parte, né? Que o eixo Y vai passar na parte decrescente, ou crescente, né? Quando B é positivo, ou na parte decrescente quando B é negativo, né? A parábola ela sobe, ela cresce, chega a um ponto que ela estabiliza, né? Um pequeno ponto aqui que ela é constante, e depois ela vai decrescendo. Então o B vai me dizer que no eixo Y, se ele for negativo, o eixo Y vai cortar a parte decrescente. Se ele for positivo, o eixo Y vai cortar a parte crescente. Ah, mas se eu trocar a polaridade aqui, né? Trocar o sinal do A, botar o A positivo, não tem problema. Ele continua sendo crescente, tá? O A mesmo com A seja positivo, botar o A igual a 2. Deixa eu trazer ele mais para cá. Então, ó, se eu trocar o B, o negativo vai ser na parte decrescente. Se eu botar exatamente no 0, ele vai passar no vértice, né? A gente chama esse ponto aqui de vértice, ou seja, a parte que está constante. E se for positivo, ele vai na parte que está crescente, tá bom? Então esse aqui é o que o B faz no gráfico, tá? Ele diz para nós em que ponto, né? O eixo Y vai passar. Você vai passar no ponto, na região, né? Que região o eixo Y vai passar? Na crescente ou na decrescente? E finalmente, vamos ver a equação completa, tá? Então vamos aqui, eu já até separei umazinha aqui, ela completa. Então aqui a gente vai mexer nos 3 coeficientes. Posso mexer no A, tá? Parábola para baixo, parábola para cima. Posso mexer no B, a região crescente, região decrescente. Ou posso mexer no C, que ponto que ele corta o X. Então, deixa eu botar o C aqui, ó. Botar o C lá no 5, menos 5, né? E o B eu vou botar na região decrescente. E o A eu brinco com ele, né? Ó, o A com cavidade para baixo, o A com cavidade para cima, tá? Então, através desses 3 parâmetros, né, desses 3 coeficientes, eu faço o gráfico que eu quiser, né? A parábola na posição que eu bem desejar, tá? Isso é óbvio, né? Porque eu estou mudando totalmente a função, tá? Então, posso criar qualquer função aqui. Nesse caso de menos 5 a 5, tá? Mas eu posso usar o número que eu quiser.
ok? Então deixa eu fechar aqui nosso GeoGebra. E vamos voltar lá para o nosso problema. Então, resuminho aqui, ó. Percebemos então a influência de cada coeficiente na parábola, tá? Então, no caso, o A é o sentido da concavidade, se ela está para cima ou se está para baixo. O B é a inclinação no eixo Y, né? Se o eixo Y está passando na região crescente ou decrescente, né? Qual a inclinação que ele está. E o C é a interseção com o eixo Y, né? Em que ponto gráfico do eixo Y o gráfico vai cortar, né? No ponto C, tá? Ok? Então vamos para uma próxima aqui, ó. Coeficiente A, só dando um exemplo, ó. Coeficiente A positivo, concavidade para cima, negativo, concavidade para baixo. B positivo, pega a parte crescente, independente, né, do A, se o A é positivo, se o A é negativo. Se o B é negativo, ele pega a parte decrescente, independente se o A é positivo ou se é negativo. E se o B é zero, ele vai passar no vértice, né, na pontinha mínima ou pontinha máxima, tá? E o C? O C indica o ponto onde a parábola intersecta o eixo Y, tá? É onde ele vai passar exatamente no eixo Y, tá bom? Se o C for 2, isso aqui vai valer 2. Se for 3, vai valer 3. Se for lá embaixo também negativo, ele vai ser negativo. Então, na prática, né, como a gente vai resolver uma atividade, por exemplo? Esse aqui, né? Esse probleminha aqui, ó. Tem um gráfico. Eu quero saber qual é a função que melhor representa esse gráfico. Então, vamos por eliminação, né? Vamos primeiro pelo A. Coeficiente A. Se a concavidade está para baixo, o A ele é negativo, tá? Então esse A aqui, ó, é positivo, né? Aqui o A é quem está com x ao quadrado. Todos os demais são negativos, esse aqui é positivo, então esse aqui não é a solução. Agora o B, né? O B, ó, o B ele está atravessando o eixo Y na região crescente. Então B é positivo, tá? Ele está na região crescente. Então esse B aqui é negativo, não pode. Tá? Então só sobraram esses dois, né? Esse tá certo, essa parte está certa, essa parte está certa, certo, certo. Falta agora o C, né? O C está passando no número 3. Então o C vale... O C é igual a mais 3, né? Ou simplesmente 3. Então esse aqui não é. Então só sobrou a letra D. Tá? Então é isso que a gente encontra na prática. A gente poderia fazer o contrário também, né? Poderia dar vários gráficos e passar uma função. Qual gráfico seria o gráfico daquela função? Depois a gente vai fazer um vídeo somente sobre atividades e a gente vê esse caso. Por enquanto é só isso, né? Se você curtiu, dá o seu like e compartilha com seus amigos.